Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora analisando o mercado do boi, semana começando e com expectativas boas aí para avanços de preços. São Paulo, a gente já tem negócios acontecendo entre 230 até 235 reais, mas tem possibilidade de evoluir mais, na opinião do Caio Junqueira. Explica para mim o que está acontecendo com o boi e por que existe essa possibilidade do boi buscar novos patamares de preços, Caio. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aí pessoal do Notícias Agrícolas. Olha, Alexander, eu lembro a última entrevista que a gente deu aí, que é a última vez que a gente falou, e eu falei muito sobre o diferencial de base, né? Que eu achava que São Paulo iria acomodar ao redor de R$ 230, que as altas provavelmente viriam nos outros estados. E realmente essas duas últimas semanas aí que nós passamos, sem levar em consideração essa agora que nós estamos começando, realmente nós vimos um movimento bem em cima disso aí que a gente estava pensando. Então a gente viu concretizar novas altas, por exemplo, para dentro do estado de Goiás. Nós vimos Goiás saindo boi aí até R$ 230. Nós vimos novas altas acontecendo para dentro do estado de Minas. Nós vimos altas acontecendo aí para o norte e para o sul do estado do MT. E também vimos altas também um pouco mais expressivas aí para dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Então, o que aconteceu aí nessas duas últimas semanas foi realmente um diferencial de base que São Paulo correu um pouco na frente, né? A gente já equalizou esse boi de R$ 230 aí tem pelo menos 2 semanas, e aí ficamos um pouco mais na frente dos outros estados, e aí os outros estados estão encostando aí mais uma vez dentro aí dessa dinâmica diferencial do estado, estão encostando mais uma vez dentro do estado de São Paulo, aí, para os valores do estado de São Paulo. Então a gente está batendo na tecla que a gente deve finalizar esse mês de agosto, começando já o mês de setembro. Essas próximas 2 semanas aí, a gente deve ter agora sim uma correção de preço para dentro do estado de São Paulo, justamente porque aí o estado de São Paulo acaba ficando muito barato, né? Entre aspas, se a gente for comparar com os demais estados. Então, São Paulo ele tem uma logística melhor, ele tem uma logística mais perto do porto, você tem uma logística também de melhores estradas, você não anda tanto assim dentro de estrada de terra, você tem uma condição um pouco melhor, às vezes, de transporte para equalizar o custo do frigorífico em buscar, ele às vezes não precisa buscar de truque, vai buscar de carreta 2 andar ou bitrem, então quer dizer, ele acaba equalizando, né? Ele tem uma situação de logística um pouco melhor para dentro do estado de São Paulo, e a gente costuma dizer que a gente está muito mais próximo também dos portos de exportação, então a gente costuma dizer que o estado de São Paulo hoje é o estado onde a arroba é a mais barata a nível Brasil. Então a gente está batendo essa tecla que agora é a vez do estado de São Paulo andar, e aí a gente imagina que ele deve buscar o boi de R$ 240 aí entre essa semana e a semana que vem. Agora, só para a gente entender a dinâmica dessa questão do diferencial de base, Caio, quando existe aí uma movimentação em estados fora de São Paulo, isso significa o que na prática? Alexandre, na prática que você tem pouca mercadoria, que eu costumo dizer, pouca carcaça pronta a ser distribuída no mercado. A carcaça é a carcaça que tem pronta para abater. Ela pode estar de 480 até 600, até 700 quilos. Então, essa carcaça pronta indica que ela é muito pouca. Quando você tem esses movimentos que não acontecem todos os anos, por exemplo, um movimento que eu vou citar aqui, se quiser até compartilhar a tela, podemos compartilhar? Estamos vendo já. Então, esse negócio, por exemplo, de Barra do Garça. Então, você vê uma vaca que está sendo engordada num outro estado, que vai ser abatida dentro do estado de Goiás. Então, quer dizer, é muito nítido que essas disparidades de preço refletem realmente uma falta dessa mercadoria pronta para abater. Então, a indústria passa a se movimentar, a indústria passa a buscar o mercado, buscar a mercadoria onde ela apresenta qualidade, volume, às vezes, para o cara ir buscar. No caso, esses frigoríficos de Goiás, indo buscar boi ou vaca dentro do estado do MT. Recentemente, nós tivemos também um registro dentro do aplicativo
de bezerro sendo negociado dentro do estado de São Paulo para ser engordado, por exemplo, dentro do estado da Bahia. Hoje mesmo nós tivemos um negócio sendo registrado no estado da Bahia de R$ 260 arroba. Então, quer dizer, você passa todos esses indicativos que vão sendo registrados ali dentro do aplicativo da AgroBrasil, que acabam sendo registros a níveis nacionais, acaba nos dando realmente essa visão de que o mercado está completamente desabastecido dessa mercadoria pronta para ser abatida, né? Então, aí você passa a ter essas disparidades, né? Que nos indicam que São Paulo deve corrigir preço agora para essas 2 últimas semanas. Então, a sua expectativa é de 240 até o final da semana que vem, no máximo, então, Caio? Isso aí. Porque pega muito também uma correção do atacado, porque agora essa semana e a semana que vem são semanas de reposição do atacado. Então, a gente tem que levar em consideração que o mercado de frigorífico ele é composto por indústrias maiores, e essas sim estão puxando o preço, porque elas dão conta de fazer a exportação, não são frigoríficos que estão habilitados a fazer exportação para vários países, e eles se beneficiam desse dólar acima de 5,50. Hoje mesmo o dólar está recuando 0,5%, mas está valendo 5,60. Então, você tem uma indústria grande que se beneficia dessa exportação em virtude dessa alta do dólar, dessa desvalorização do real perante a moeda americana. Então, isso é um benefício, né? Cash flow para dentro da indústria. E você pega também essas 2 últimas semanas, são semanas de reposição de estoque do atacado. Então, você pega também esse benefício dessas indústrias menores fazendo essa reposição, correndo atrás de fazer essa reposição para atender a clientela dela do mercado nacional. Então, essas 2 semanas são as semanas de ouro mesmo, e aí sim a gente põe essa fé e com esse ímpeto de alta aí que a gente deve essas 2 semanas aí buscando já um boi de R$ 240 para dentro do estado de São Paulo. Mas só para entender, Caio, essa alta do boi está atrelada a uma necessidade de alta da carne, ou o valor da carne já justifica um boi mais caro do que a gente está vendo agora? Não, ainda não. O valor do atacado ao redor de R$ 15 ainda penaliza a pequena indústria em termos dela ter que pagar um boi mais caro e vender a carne. Então, a carne ainda não está dando esse repasse para o mercado interno, né? Mas a gente precisa lembrar, como eu puxei o gancho aqui da indústria maior, dessas maiores indústrias, a gente tem que lembrar também que o share nosso de exportação já não é mais 80% mercado interno, 20% mercado externo. A gente está já com alguma coisa ao redor de 40%. Então, isso tira muita pressão ou tira o abastecimento ou o excesso de abastecimento dessa carne que fica dentro do mercado interno. Então, quer dizer, o fato de a gente ter um ambiente mais propício para exportação, o fato de a gente ter um ambiente com menor disponibilidade de matéria-prima para ser abatida, menor disponibilidade de carcaça pronta a ser negociada. Então, você tem todo um contexto que indica que o mercado do atacado, o boi casado, provavelmente vai puxar bastante nessas próximas 2 semanas. A gente está falando de um atacado de ao redor de 15,30, talvez um pico de 15,50, ao redor de 15,20, eu não me recordo quanto que deu o atacado da AgroBrasil na sexta-feira, mas 15,20, Paulo está me lembrando que deu 15,20, então quer dizer, o atacado ainda não repõe essa alta, mas o que a gente enxerga é que o atacado, em cima desse contexto todo, deve ser menos ofertado, a procura provavelmente é uma procura sazonal, que ela fica maior agora nesse período, e aí você pode ter facilmente aí um atacado de 15,80, 15,60, e aí sim você tem fôlego. Né? Muito bem. Isso, e essa mudança no atacado a gente deve observar essa semana ainda? Com certeza, de quarta-feira para frente, aí a gente já vai ver o atacado subindo. Legal. Agora, Caio, não é só o boi que tá subindo, não, né? A gente vê a movimentação também de animais de reposição, né? Em alta, né? Então, não sei se vocês estão vendo, vocês estão conseguindo compartilhar a tela aí da média dos registros de bezerro aí pelo aplicativo ou não? Renan, vamos compartilhar a tela? Não está compartilhado aqui pra gente, Caio. Não tá? Não. Tá, pera aí que nós vamos compartilhar, então.
A gente tem também, e isso influencia demais na pecuária, acho que agora vocês estão dando conta de ver. Essa aí é uma... Estão conseguindo ver? Agora sim, Caio. Então, essa aí é uma média por meses, né, e por estados, em cima dos registros dos negócios que vão acontecendo dentro do aplicativo da AgroBrasil. A gente precisa lembrar que esses registros não são feitos por nós, tá? Não são feitos pelo pessoal aqui da AgroBrasil. Esses registros são feitos pelos usuários, então são negócios reais que realmente estão acontecendo e a gente nota uma alta expressiva nesses 3 últimos meses, o que acaba indicando realmente que o pecuarista está sofrendo muito, que assim, apesar de ele estar ganhando dinheiro, entre aspas, ao vender um animal mais caro, né, um boi terminado mais caro, a reposição dele, que no final das contas é a moeda de troca do pecuarista ou da maioria dos pecuaristas, essa moeda de troca está muito cara. Então o cara está vendendo um boi gordo aí, mal está dando conta de repor 2 bezerros. Então a gente já viu registros essa semana de bezerro sendo negociado dentro do estado de São Paulo de R$ 2.700. Então quer dizer, são R$ 11 o quilo vivo do bezerro. Então isso já equivale já a uma arroba de R$ 11 o quilo vivo, num bezerro aí de 245, se equivale já a um bezerro já de R$ 2.700, R$ 11 o quilo, você tem uma arroba aí já acima de R$ 300, né? R$ 330 o valor da arroba do bezerro. Então isso tudo pesa muito na conta do invernista, do pecuarista ou do próprio confinador, quer dizer, ele passa a ofertar o animal pronto dele à medida que ele dá conta de fazer uma boa reposição. E essa boa reposição tem estrangulado muito o negócio. Então, isso também faz muito com que a oferta também, do lado do pecuarista, em ofertar esse animal pronto para dentro da indústria, também fique um pouco aquém do esperado, porque ele tem que correr, antes de tudo, atrás dessa reposição dele, para depois fazer a conta e depois sim entregar para a indústria, né? Então isso aí tem estrangulado e tem acelerado ainda mais aí essa falta de boi pronto. Quer dizer, a gente costuma observar e fazer as contas em cima do que o pecuarista está ganhando com o boi entregue, né? O boi gordo, efetivamente, mas acaba esquecendo o custo dele também, né, Caio? Exatamente, porque o pecuarista faz a conta seguinte, tá, muito bem, então eu vou entregar meu boi dentro do estado de São Paulo a R$ 240, tá? Então vamos supor que quinta ou sexta-feira esse mercado não é real ainda, não é uma suposição, quer dizer, futuro a Deus pertence, muita coisa pode passar debaixo da ponte. A gente imagine que esse boi vire essas próximas semanas valendo R$ 240. Então, para o pecuarista, ele está vendendo um boi pronto, onde ele enfiou muito dinheiro lá dentro para ficar pronto, dinheiro, tempo, amor e tudo, para voltar numa reposição no bezerro, onde ele está pagando R$ 330 arroba. Então, quer dizer, se você conta isso para uma pessoa do mercado financeiro, olha, eu vendo meu boi gordo por R$ 240 e compro a minha reposição pagando R$ 330 arroba, o cara vai falar, mas escuta, onde está a mágica aí? Como é que você ganha dinheiro, né? Então, quer dizer, é uma economia extremamente voltada mesmo, é muito particular essa economia da pecuária, né? Mas se você for fazer uma conta a grosso modo, você acha que o cara está perdendo dinheiro. Então, isso aí estrangula muito a vida, né, do pecuarista que está aí no dia a dia, aí, vendendo seu animal e tendo que fazer a reposição dele, porque ele, na verdade, ele vive daquele dinheiro que vai virar, daquele bezerro que vai virar boi, né? E a situação para o boi magro, Caio, é parecida? É bem parecida também. Nós temos aqui também, acho que vocês estão vendo, conseguindo ver aí, também são registros voluntários, né, de quem está comprando boi magro aí para todos os outros estados. Então você tem aí, a gente começou janeiro pagando um boi magro aí de R$ 205 arrobas, e hoje você tem um boi magro dentro do estado de São Paulo, na média, sendo negociado a R$ 238 arroba. Então, quer dizer, tá complicado, a vida não tá fácil pro lado de ninguém. E você pega, olha a disparidade que existe, por exemplo, num boi do estado de São Paulo, gordo, que hoje a gente pode colocar referência como 230 até 235, então vamos usar uma referência para dentro do estado de São Paulo de 235, 232, tá? Para ficar na média. Então você pega um estado, por exemplo, de Goiás, que o boi lá é mais ou menos R$ 225, olha o tanto que a mercadoria lá para reposição está mais cara.
E aí você chega à conclusão que o boi de São Paulo é um boi mais barato. Além de tudo, a reposição dele é uma reposição mais barata. Então tem tudo para subir. O boi dentro do estado de São Paulo você vende a 235 e consegue repor um boi aí de 400 quilos ao redor mais ou menos do que vale o gordo. Goiás já tem ágio em cima do boi e não é pouco. Você vende um boi a 220 gordo e vai comprar um boi com um pouco menos de carcaça, você vai pagar ágio nesse boi. É como se fosse um lançamento de um carro novo. Você está lançando um carro novo, não tem na mão de ninguém. O pouco do carro que você acha, o cara vai cobrar ágio. Então é lei da oferta e da procura. Então você vê que está muito restrito essa oferta, né, desses animais de reposição. Você pega o MT, por exemplo, o MT boi lá hoje valendo ali na região ali do Bolsão ali de Rondonópolis ali, boi é 215, 210. Como é que você vai pagar um ágio já num boi magro? Então, tudo indica que a mercadoria, que essa carcaça pronta que existe hoje no mercado, ela é restrita, ela é pouca, e tudo indica que ela vai diminuir daqui para frente. Ô, Caio, e é um limitador para confinamento também? Sem dúvida, é um limitador para confinamento. Um dos motivos, talvez, voltando nessa tela aí do boi magro, que a gente enxerga o estado de São Paulo com uma situação muito melhor de números de animais confinados hoje, atualmente, do que os demais estados, talvez seja uma conta desse tipo. O boi aqui magro vale um pouco menos e o boi gordo vale talvez um pouco mais. Então, a conta aqui é muito melhor do que você fazer uma conta, por exemplo, no estado de Goiás. Boi lá valendo R$ 220 e sua reposição no boi magro é 230. Então, quer dizer, você tem uma situação, às vezes, Goiás e MT, em alguns lugares, de uma ração mais barata, porque você está em cima, talvez, às vezes, do bolsão de grãos, mas você tem uma reposição em cima dessa carcaça que você vai ter que disponibilizar para frente, que fica muito mais caro. Então, a conta hoje, ela não é tão boa assim, igual já foi há tempos atrás, para você engordar um boi no confinamento no MT, ou no Goiás, ou no MS, por exemplo. Então, essa conta faz realmente fugir o interesse do confinador e do pecuarista, ou até mesmo do invernista ou do investidor, em confinar animais nessas áreas, né? Então, um dos motivos que você vê que também talvez o MT e Goiás ainda esteja muito aquém do que pode chegar em número de boi confinado, talvez um dos motivos seja realmente isso. E a gente volta na tecla. O motivo só está fraco, só está ruim, justamente porque você tem uma carcaça, um número de carcaça disponível ao redor de 370, 360 quilos até 400 para atacar dentro do confinamento. Esse número de carcaça ela é abaixo do esperado. Então, quer dizer, ela está muito cara, né? Caio, mas isso é o ciclo pecuário, é um problema do ciclo pecuário, ou é uma nova realidade que o produtor vai ter que se adaptar a ela, hein? Alexandre, boa pergunta. Ciclo existe. Tem gente até mais assim, mais habituada e gente muito mais com mais dados, e não sou eu para falar sobre ciclo pecuário, mas eu acredito no ciclo pecuário. Agora, uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração, não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás nós tivemos um movimento para terminar, né? Foi um movimento que aconteceu a nível nacional, tentando boicotar, entre aspas, a exportação do boi vivo, né? Do boi em pé, do garrote, do bezerro que estava saindo. Não sei se vocês lembram, esses ouvintes lembram, há 2 anos atrás nós tivemos uma enxurrada de notícias sobre esses navios que estavam vindo e estavam levando. Então, quer dizer, o que aconteceu há 2 anos atrás, desses bezerros que estavam saindo há 2 anos atrás, o reflexo é hoje. Então, quer dizer, o boi magro hoje, muito caro, é reflexo desses animais que saíram naquela era, né? Naquele peso, naquela era, eu digo, naquela idade de animal há 2 anos atrás, os animais estariam disponíveis para nós hoje. Então, você teve um efeito ciclo pecuário, realmente nós tivemos, mas nós não podemos esquecer desse efeito que nós tivemos há 2 anos atrás, que é uma realidade. Essa realidade não saiu do Brasil, né? A gente ainda está tendo, não sei se é naquele ímpeto ou não, mas a gente ainda está tendo ainda uma saída de boi de boi magro, né? De boi magro via navio, de bezerro via navio. Então, quer dizer, você está tendo uma concorrência. Antes o pecuarista tinha uma concorrência que era só entre eles, para
para comprar esse boi magro ou esse bezerro, né? E hoje você tem uma concorrente do mercado externo, né? Você tem compradores do mercado externo que atuam em outros mercados, que têm outras contas, que têm outras margens, que estão vindo buscar essa mercadoria. Então, realmente é uma mercadoria hoje que está sendo disputada não só pelo próprio pecuarista, né? Ou seja, uma nova realidade também nessa relação de oferta desse tipo de animal que precisa ser avaliado para saber se vai continuar ou não, se vai mudar patamar ou não, mas enfim, é mais uma análise a ser feita aí, principalmente pelo pecuarista na hora de fazer a sua reposição. E ela acaba interferindo no elo da cadeia inteirinha, né? Ela acaba interferindo no preço do bezerro e aí que vai passar a interferir no preço do boi magro e aí o preço do boi magro acaba faltando nessa época e aí encarece demais e aí o final do ciclo é que você acaba oferecendo menos carcaça pronta, né? Menos boi gordo para a indústria e aí acaba refletindo em alta também, né? Muito bem. Meu amigo Caio Junqueira, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Acho que a gente vai voltar a conversar muito sobre esse tema e principalmente tentar entender os rumos aí dos preços da arroba. 240 até o final da semana que vem, mas isso não significa necessariamente dinheiro no bolso do produtor que está vendo também o custo de produção aumentar, principalmente na hora de fazer a reposição aí do seu rebanho. Então, isso. Vamos observar esses cenários importantes e independentes aí para a gente entender para onde que vai a pecuária brasileira, mas por enquanto, muito obrigado, Caio. Obrigado a todos, é uma satisfação participar aí, espero que todos acessem lá o aplicativo AgroBrasil, que é muito importante a gente ter nessa época, né, nesse período de volatilidade, informações que realmente sejam reais, né, que realmente reflitam o caminho correto, aí, a direção correta a ser tomada aí por todos do elo, né, da cadeia agropecuária. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil já está disponível nas principais lojas virtuais aí para você acessar, e o AgroBrasil você procura com o Brasil com Z, né, Caio? Sim, no final, isso aí. Muito bem. Obrigado, Caio, um abraço, até a próxima. Obrigado, uma boa tarde para vocês, abração. Valeu. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, fazendo uma análise interessantíssima aí do mercado do boi gordo, principalmente com relação a preços, porque é possível a gente ver uma estilingada aí no preço da arroba, principalmente em São Paulo, que vinha se mantendo aí nos 230, não tinha muito fôlego para subir. Com o encurtamento do diferencial de base, São Paulo se vê obrigado a buscar novos patamares de preços e, segundo o Caio, isso deve acontecer até a semana que vem. Além disso, tem a questão do custo do pecuarista, que está muito elevado nas contas do Caio. O pecuarista está vendendo um boi a 240 por arroba para comprar um gado de reposição aí por R$330 a arroba, tá certo? Que ele vai engordar, vai ter os seus benefícios aí com esse animal, mas a relação está muito distante aí, portanto, o produtor está meio reticente em fazer essa renovação do seu rebanho. Vamos ver como é que vai ser o mercado, portanto, daqui para frente. Vamos aos números, vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Dia positivo, semana começa quente por lá, setembro, R$232, alta de 0,85%. Outubro, já nos R$233, alta de 0,98%. Novembro, R$235, subindo 0,69%. E o dezembro, R$235, alta de 0,64%. Indicador CPE também subiu forte na última sexta-feira, 1,8% a R$229,25. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.